Olá, tudo bem com você? Eu sou o Charles Vieira e você está assistindo o programa Doses de Fé. Hoje nós vamos falar sobre o que vem antes da vitória. Mas eu quero te pedir um importante favor. Deixe o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e faça parte da família Doses de Fé. E não se esqueça de ativar o sininho, porque todas as quartas-feiras, às 7 da manhã, vai ter uma mensagem nova aqui para abençoar você, ok? Então, sem mais delongas, solta a intro! Estamos vivendo os dias de Jogos Olímpicos, onde vemos atletas de vários países do mundo que estão competindo por uma medalha. É claro que, analisando a competição em si, nós como espectadores avaliamos o momento, mas o atleta, para ele, a Olimpíada funciona de uma forma diferente, porque para a gente começou no dia que houve a cerimônia de abertura. Porém, para este atleta, essa Olimpíada começou há 4 anos atrás, porque ele precisou ter alguns cuidados para que hoje ele pudesse ter um resultado favorável. Da mesma forma, quando nós olhamos para a vida, precisamos entender o seguinte: se quisermos conquistar vitórias, se quisermos alcançar os nossos objetivos, nós não podemos ignorar os fatos que precisam acontecer antes mesmo da vitória se tornar uma realidade. Ou seja, o sonho vem, o desejo vem, porém a realização ela vai ser antecedida de trabalho e disposição. Para que você possa obter a tão sonhada vitória, você precisa olhar para a sua vida e compará-la com a preparação de um atleta que está visando competir em um jogo olímpico. Para pensar, são vários fatores que precisam fazer parte da vida daquele atleta. Ele vai ter que ter cuidado com o corpo, com a saúde, com a mente, enfim, são detalhes que vão contribuir para que ele possa alcançar o seu sonho. Da mesma forma, eu e você não podemos esquecer isso. Precisamos investir e entender o que precisamos fazer para que a gente possa chegar no local tão sonhado. Então, fazendo uma analogia entre a preparação de um atleta, entre a preparação para que a gente possa vencer na vida, é claro que eu não vou me preocupar aqui com a ordem cronológica dos fatos, mas eu quero dar valor ou atenção ao que precisa ser feito para que a gente possa obter resultados positivos, como por exemplo, se você quer obter vitória na sua vida, o que precisa anteceder este momento tão sonhado? Você precisa compreender que não pode haver autossabotagem. O que seria a autossabotagem? É você se render à indisposição. É você permitir ser vencido antes mesmo de começar. Eu sei que às vezes quando a gente pensa em algo, quando a gente idealiza um projeto, mas ao dar o start no mesmo, às vezes a gente se depara com algumas dificuldades que de fato ainda não aconteceram, mas elas são resultados de um pensamento qual a gente já acostumou a desenvolver. Ou seja, antes mesmo daquilo acontecer, às vezes nós já estamos dizendo coisas negativas, coisas contrárias. E desta forma nós nos autossabotamos. Se você quer alcançar a vitória,
a vitória, se você quer alcançar o lugar tão desejado, é necessário que haja em mim, em você, uma disposição para lutar contra todo e qualquer sentimento ou pensamento contrário que se levante com a intenção de nos paralisar. Deixa eu te contar um exemplo vivido por mim há alguns anos atrás. Eu fui consultar com uma doutora, ela é endocrinologista há muito tempo atrás, e ela me passou um plano alimentar. E ela pediu que eu seguisse aquele plano fielmente por 3 meses. E eu me prontifiquei e decidi cumprir tudo aquilo que ela havia me dito. Interessante que ao cabo dos 3 meses, quando eu parei para analisar o meu empenho ou o meu desempenho e o meu comprometimento em relação àquela tarefa, aquela missão que havia sido confiada a mim, eu pude perceber que eu atingi os patamares exigidos pela doutora. Eu consegui fazer exatamente aquilo que ela me pediu. Porém, quando eu retorno 3 meses depois para a consulta, eu estava esperançoso de ter boas notícias, ou seja, que eu havia atingido o meu objetivo inicial. Porém, quando ela vai fazer a minha medição e vai aferir o meu peso, eu pude perceber que ao invés de emagrecer, eu havia engordado. E eu lembro que nessa consulta eu fiquei tão frustrado porque eu pensei, fiz tudo direitinho, mas não saiu da forma como eu esperava. Aí que esta médica me disse algo que me ajudou muito. E eu não apenas levei isso para o campo, do físico que eu queria emagrecer, mas eu também pude relacionar isso com a vida. Por quê? Quando ela me disse que o fato de eu ter engordado era uma revolta do meu corpo, porque ele já estava acostumado com um jeito de viver, ele estava acostumado com um certo tipo de alimento, ele estava acostumado a ficar parado, a não se exercitar. Porém, quando eu comecei a imprimir um ritmo diferente daquilo que ele estava acostumado, o meu corpo se rebelou contra mim, se assim eu posso dizer. E sabe por que a médica disse que isso aconteceu? Para que eu pudesse ser abalado emocionalmente, para que eu pudesse chegar à conclusão, tá vendo? Eu fiz certo e não adiantou nada. Por isso que às vezes na nossa vida nós vamos fazer as coisas do jeito certo, da maneira certa, porém naquele momento talvez o resultado positivo não aconteça. Talvez a situação possa piorar um pouco mais, ou ela possa trazer para nós um resultado qual a gente não queria. Mas sabe por que isso acontece? Pois no momento que você decide se levantar e a mudar, as coisas às vezes começam a conspirar com a intenção de te abalar emocionalmente, para fazer você entender o seguinte: para que tentar? Para que fazer? Para que lutar? Para que correr? Não vai ter nenhum resultado positivo, você está correndo atrás do vento. No final das contas vai dar tudo errado, como sempre deu. E se nós acreditarmos nessa mentira, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desistir. E é por esta razão que muitas pessoas ainda não alcançaram a sua vitória, porque elas começaram até fazendo a coisa da maneira certa. Porém, durante os desafios, durante as controvérsias ou as situações que se levantaram de forma contrária, elas começaram a se abalar emocionalmente. Então o que elas fizeram? Começaram a se auto-sabotar. Ou seja, começaram a dizer que são incapazes, que não conseguem, que não podem, que não têm sorte na vida. E esses pensamentos negativos associados a uma confissão negativa leva a pessoa a desistir de qualquer coisa. Por isso que, se você deseja vencer, alcançar algo extraordinário e poderoso na sua vida, algo que devemos lutar contra a autossabotagem. Devemos rejeitar esse sentimento ou esse pensamento que todas as vezes se levanta no momento que decidimos tomar uma decisão. Eu quero que você entenda: se você persistir, se você for resiliente, se você continuar firme, confiando, acreditando, mesmo quando as coisas aparentemente não estão funcionando, o que eu e você precisamos fazer é persistir. Não desista, não recue, não olhe para trás, não se desanime, não se entregue, não se prostre.
porque no final você vai estar no lugar mais alto do pódio. Você vai conseguir conquistar a sua medalha, a sua vitória. Você vai sair vitorioso dessa prova se você persistir. Se você continuar, se você manter firme o seu foco, a confissão de fé, se você alimentar com a palavra, crendo que Deus pode intervir, você vai ver com seus próprios olhos o Senhor manifestando o seu poder, a sua glória, a sua graça e a sua paz, e agindo de maneira extraordinária, tocando na sua vida como também no seu coração e derramando graça, paz e ousadia, fazendo com que você possa trilhar um caminho de sucesso, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração. Autossabotagem, nunca mais. Persista, confie, acredite, porque Deus vai honrar a sua fé. Ele vai responder a sua fé. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, te damos graças porque sabemos que o Senhor nos ouve. E eu oro para que o Senhor renove as forças de cada pessoa que me assiste agora. Que ela seja fortalecida com poder, que ela receba unção capacitadora. Que ela não venha a ceder a pensamentos contrários, mas que ela venha confiar, acreditar no poder do Senhor. Que elas possam acreditar no potencial o qual elas têm dentro de si. Potencial este que foi depositado pelo Espírito de Deus. Por isso eu oro, meu Pai, para que todos aqueles que me assistem agora possam persistir, possam ser resilientes, possam ser corajosos e ousados, em o nome de Jesus. Eu quero declarar sobre cada um que me assiste agora, paz, saúde e prosperidade, em o nome de Jesus nosso Deus. Amém e amém. Eu não poderia terminar esse programa sem te dizer algo muito importante. Precisamos de fé para crer, de fé para ver e de fé para viver. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o próximo programa.